Tem uma frase muito famosa que diz que a ignorância é uma dádiva. E eu realmente concordo com ela. Quando a gente é leigo, assim, a gente fica muito feliz quando uma pessoa chega pra contar pra gente que perdeu peso. Caramba, eu tô perdendo muito peso nos últimos meses. A gente fica feliz, né? Porque afinal perder peso é uma coisa tão difícil, tão complexa, né? Tão complicada. Só que quando a gente vai estudando um pouco mais, a gente vai aprendendo que existem coisas que não são tão boas e causam perda de peso. Às vezes a perda de peso é um sinal de um início de uma doença. E a gente começa a ficar preocupado toda vida que alguém diz pra gente que está perdendo muito peso. Essa discussão sobre perda de peso patológica se agrava quando a gente começa a entender que a perda de peso é algo muito danoso para um paciente e que se ele estiver internado com essa perda de peso grave ali, agravando, ele aumenta o tempo de permanência no hospital, ele aumenta o índice de mortalidade. Se ele sobreviver, ele vai ter muito mais dificuldade de recuperar as suas funções orgânicas. E essa é uma realidade presente no nosso país. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui ao lado, o Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional diz que praticamente 1 a cada 2 pacientes internados na rede pública apresentam algum grau de desnutrição. E se você pensa que em algum momento da sua vida vai passar pelo serviço público, você vai precisar lidar com pacientes que estão tendo perda de peso tão patológica ao ponto de deixar eles desnutridos. E aí a gente precisa começar a entrar na definição do que seria uma perda de peso patológica. Algumas pessoas já teorizaram sobre isso. Uma primeira definição que surgiu de perda de peso patológica era aqueles pacientes que teriam IMC menor do que 14,5. Essa definição ela é meio inválida porque uma pessoa extremamente obesa, obesidade grau 3, perca 60 quilos, mesmo que perca 60 quilos, ela não vai cair para um IMC de 14,5 e ela está tendo uma perda de peso extremamente significativa que não dá para a gente ignorar. Por sua vez, se a gente estiver diante de um paciente que tenha uma perda de peso de forma involuntária, a gente pode definir isso como patológica. Esse é um bom termo usado por muitos cientistas para definir uma perda de peso patológica ela de forma involuntária, mas eu acho que ela tem uma certa imprecisão. Imagine, por exemplo, que você mora do lado de uma padaria e essa padaria ela fechou. Você tomava café da manhã e jantava lá todos os dias, ela fechou. E aí você precisou comer outro tipo de comida em casa e começou a perder peso por causa disso. Convenhamos que não foi um ato voluntário seu a padaria fechar. Você não foi lá e quebrou as portas da padaria para que ela nunca mais abrisse. Então eu acho que a melhor definição que a gente pode ter de patológica é uma perda de peso que acontece sem mudança de hábito. Sem mudança de hábito. Mas, durante a nossa vida, muitas vezes a gente ganha e perde peso sem uma mudança de hábito, do próprio ciclo fisiológico do nosso corpo. Faz parte, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem um metabolismo mais acelerado, outra época menos acelerado, e por aí vai. Então, querendo entender um pouco mais sobre esse tema, eu fui atrás da nutrição, de entender o que a nutrição dizia sobre o que é uma perda de peso saudável e o que é uma perda de peso que não é saudável, que é patológica. Para chegar a essa resposta, eles trazem para a gente o cálculo do percentual da perda de peso de um paciente. Quantos por cento do peso aquele paciente perdeu? E aí é um cálculo simples. De quantos por cento do peso ele perdeu? Peso usual menos peso atual sobre o peso atual. A gente consegue perceber o percentual. E aí a gente pega esse percentual e coloca aqui, projeta ele aqui. Se a gente estiver diante de um paciente que perdeu esse peso dentro de uma semana, a gente tem que entender que ele não deveria ter perdido mais do que 2%. Por outro lado, se a gente estiver diante de um paciente que tinha 100 quilos e agora está com 80 e perdeu esse peso dentro de 6 meses sem uma mudança de hábito, a gente está diante de uma perda de peso considerada patológica. Mas, para além dessa numerologia chata, para além dessa coisa mais complexa de entender, a gente vai conseguir perceber, muito provavelmente, um paciente que teve uma perda de peso significativa, ali está perdendo peso, sem alteração de hábito, e um paciente que não chama a nossa atenção. E a gente precisa entender o que é que pode causar a perda de peso no paciente. E aí eu quero que vocês exercitem a seguinte mentalidade.
Esse aí do lado é o nosso trato digestivo, certo? Todo mundo conhece trato digestivo, você trato digestivo. Quem não conhece já está devidamente cumprimentado. Quero que você pegue esse trato e desenhe nele um retângulo com um círculo no meio. Vamos desenhar um retângulo com um círculo no meio. Isso aqui, esse retângulo com um círculo no meio, explica tudo que pode causar uma perda de peso patológica num paciente. E aí a gente vai falar de cada uma dessas partes que podem causar perda de peso. Em cima a gente tem a menor ingestão, embaixo uma maior eliminação, no meio uma menor absorção e nas laterais a alimentação indo para o corpo, um maior metabolismo. Vamos falar de cada uma delas? Vamos entender cada uma dessas causas de perda de peso agora nessa aula. Primeiro vamos falar sobre menor ingestão. Aqui a gente está falando, por exemplo, de pacientes psiquiátricos que têm uma visão diferente do seu próprio corpo com um quadro clínico chamado anorexia. Paciente que faz de tudo para não comer. Outra possibilidade é um paciente que faz uso de uma medicação e essa medicação, sem ele saber, causa inapetência. Ele não sente vontade de comer. Uma outra possibilidade de um paciente ter uma perda de peso por menor ingestão é um paciente que está em processo de neurodegeneração. Ele está perdendo a capacidade de controlar a musculatura mastigatória dele. E aí o processo de comer se torna um processo menos interessante e ele consome menos. Aqui são alguns exemplos que você consegue raciocinar do que é que pode causar uma perda de peso através da menor ingestão. Agora que a gente está pensando nesse retângulo com o círculo dentro, vamos para a parte de baixo. A maior eliminação. Maior eliminação, a gente está diante de um paciente, por exemplo, que tem uma diarreia muito significativa. Uma diarreia ali extrema. Está tendo diarreia todo dia, seja pelo que for. Existem várias causas de diarreia, várias coisas que podem acontecer, mas aqui é um exemplo fortíssimo. Lembra-se que também um detalhe é que nem sempre uma maior eliminação acontece por baixo, né? Nem sempre é diarreia, às vezes sai por cima também. Então, uma pessoa que tem um processo de vômito constante, seja ele induzido, bulimia ou não, ele está tendo um processo de maior eliminação, e esse processo de maior eliminação pode causar uma perda de peso, que não está sendo saudável para esse paciente. Na bolinha do meio, a gente tem uma menor absorção. E aqui existe um grupo de coisas que podem causar a menor absorção nesse paciente. Uma possibilidade são as alterações enzimáticas. Existem pacientes que não têm a capacidade de produzir a lactase, porque tem o que? Intolerância à lactose. Ele não produziu lactase. Ele não produz a enzima, tem intolerância à lactose, ele não consegue absorver. Esse é um forte exemplo. Já alguns pacientes têm um processo de fibrose hepática. Fibrose hepática é essa que destrói a produção de células responsáveis por produzir enzimas. E essas enzimas eram fundamentais para a absorção de alguns alimentos. Outro exemplo são pacientes que têm alteração de epitélio. Pacientes, por exemplo, que têm uma planificação das microvilosidades intestinais. Provavelmente você já ouviu esse nome, que é a parte responsável por fazer a absorção dos nutrientes. E essa parte é a superfície de troca. Se eu tenho uma planificação desse epitélio, por exemplo, no H. pylori, eu tenho uma diminuição da superfície de troca, logo eu tenho um paciente que não consegue absorver os nutrientes e não consegue ganhar peso. Ou até mesmo começa a perder peso. Outro exemplo é um paciente que fez uma cirurgia. Naquela cirurgia, o intestino dele teve uma adesão. Essa adesão fez uma obstrução intestinal. E essa comida que ele come não percorre o corpo dele inteiro. Fica lá formando um fecaloma enorme e ele começa a ter uma perda de peso porque está tendo uma obstrução intestinal. Aqui estão alguns exemplos de menor absorção. Mas além dela, a gente tem também uma outra que falta, que é o maior metabolismo. Você já ouviu um relato de alguém que perdeu muito peso quando estava tendo uma virose? Estava gripado, gripou e perdeu uns 2, 3 quilos dessa virose? Isso faz muito sentido. Uma infecção gera uma resposta inflamatória no nosso corpo. Uma resposta inflamatória gera aumento do metabolismo. Aumento do metabolismo igual a perda de peso. Isso faz muito sentido.
um maior metabolismo, gerar perda de peso. Quer ver um outro exemplo? O hipertireoidismo. Vocês vão ter a oportunidade de entender melhor sobre o hipertireoidismo no futuro, mas uma das coisas que o hipertireoidismo causa é aumento do metabolismo. Aumento do metabolismo igual a perda de peso. Se a gente tem um paciente invadido por câncer, é um câncer em metástase. Vocês lembram que câncer é uma doença que tem um ciclo de reprodução celular acelerado. Até existem alguns exames que usam marcadores de atividade celular para saber onde é que o paciente tem câncer. Se ele marca atividade celular, significa que as células cancerígenas têm maior atividade. Se ela tem maior atividade, ela demanda mais energia. Demandar mais energia é igual a maior metabolismo. Maior metabolismo igual a maior perda de peso. Um outro ponto importante é o quê? É o que eu trouxe no primeiro slide. 48,1% dos pacientes, quase 1 a cada 2 internados no Serviço Público de Saúde, tem aquela perda de peso muito significativa. Qualquer paciente internado na UTI, ele tem vários motivos para estar tendo uma perda de peso. Entre esses motivos, eu posso destacar o hipermetabolismo. O corpo dele está extremamente direcionado a tentar resolver aqueles problemas que estão ali. Ele está gastando muita energia. Mas a gente tem também uma situação de má perfusão. O paciente pode estar com a pressão baixa, obstrução vasculares disseminadas e ter uma má perfusão. Se ele está tendo uma má perfusão, esse sangue não está sendo distribuído para o corpo todo, então não está chegando nutriente no corpo todo. Além disso, ele também está perdendo peso por outros motivos. Redução de massa muscular, atrofia. Ele também está tendo uma perda de controle de motilidade intestinal, porque ele pode estar num grau de comprometimento muito leve. E qual é a questão de tudo isso? Por que eu trouxe esse ponto? Você vai lidar com pacientes assim. E saiba que se ele não estiver tendo uma nutrição adequada para lidar com essa perda de peso, você vai estar diante de um paciente que está ficando cada vez mais imunossuprimido, um paciente que cada vez mais vai perder sua capacidade de cicatrização, vai ter perda de força muscular para voltar esse paciente que está ali entubado, para fazer as atividades normais do dia a dia, caminhar, ir até a cozinha e voltar, vai ser muito difícil, porque esse músculo está atrofiando, está sendo consumido para virar energia. Você vai ter o aumento da morbimortalidade desse paciente, mais tempo de ventilação mecânica, aumento do tempo de internação, um monte de coisa que eu tenho certeza que você não quer. Então, lá na frente, quando você tiver a oportunidade de dar uma estudada sobre nutrição enteral, essas nutrições dedicadas para pacientes em situação de UTI, dá uma atenção a isso, porque isso pode mudar muito o desfecho de quem você atender numa UTI ou mesmo numa urgência que não seja propriamente a UTI. Nessa aula, com certeza, os pontos principais são esses que estão na tela. Eu preciso que você, como todo backup você deveria fazer, tirar o print disso e guardar. Se quiser imprimir, colar no seu guarda-roupa, botar na área de trabalho do seu computador, botar na tela de fundo do seu celular, onde for, pregar na sua testa, guarde isso para você nunca esquecer. Esses são os pontos altos da aula. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula.